Seja bem-vindo ao canal Estúdio RD. Aqui quem fala é o Douglas e hoje você vai assistir um filme comigo. Se chama Willy's Wonderland, Parque Maldito. Oi, crianças! Vocês têm que se divertir ao aniversário. Vamos todos festejar. Também conhecido como o filme do Five Nights at Freddy's, esse filme de categoria terror e ação foi lançado recentemente, na verdade ele foi lançado em 2021. Infelizmente não foi um filme muito bem sucedido financeiramente falando, porque foram gastos 5 milhões de dólares para fazer e só vendeu 450 mil, provando que não só porque tem um ator de renome, o filme vai ser um sucesso total, né? Então, nesse filme, o Nicolas Cage ele interpreta um zelador, sério. O nome do personagem dele é O Zelador, mas eu vou chamar ele de Nicolas, afinal ele é o meu amigo de infância, então eu posso, né? O filme começa com Nicolas Cage em seu carro até que, por um acidente, o pneu do seu carro estoura depois de passar por cima de alguns espinhos que estavam na estrada. Logo em seguida, vemos Emily Tosta, que interpreta Liv, e ela está tentando botar fogo no Willy's. Porém, ela é impedida por causa que a polícia chega e descobrimos então que o motivo é porque no passado foi feito um ritual satânico com sacrifícios ali naquele parque. Então ela quer botar fogo e destruir tudo de uma vez. Voltamos então para Nicholas, onde vemos que o preço para arrumar o pneu do seu carro é de $1.000. Porém, o mecânico só aceita em dinheiro. Então, Nicholas não tinha dinheiro, ele só tinha cartão. Afinal, para que ser prevenido, né, se podemos viver numa loucura? Então é oferecido para ele fazer o serviço de zelador por uma noite, mas com uma condição: ele deveria sempre tomar as pausas corretamente durante o trabalho, e ele aceita. Depois voltamos para Emily, onde ela está presa em um trailer e seus amigos aparecem para tentar soltar ela dali, e eles decidem ajudar ela a queimar então o parque. Aí voltamos de novo para o Nicolas Cage. Ele está todo uniformizado, já está preparado para o trabalho, e então é o momento que ele se torna o zelador, né? E ele começa a fazer coisas de zelador, como por exemplo limpar, obviamente. E ele limpa muitas e muitas coisas, e por um bom tempo. Enquanto ele faz isso, ele fica guardando várias latinhas de punch. E o Nick se depara com o primeiro animatronic. E após uma encarada entre ambos, acontece o que estávamos esperando. Uma luta mortal entre Nicolas Cage e um robô de festas infantis assassino. Após essa grande batalha, Nick volta a beber o punch e em seguida volta a limpar, só que dessa vez é no banheiro. Enquanto ele limpa, ele ouve uma voz. Pega na frigideira, e tão delicioso quanto. E quando ele vai atrás do barulho, um gorila animatrônico aparece e ataca ele. Droga, parece que o Nicholas vai ser pego, só que não. Nesse momento, começa então a segunda batalha, na qual o Nick usa um desentupidor, exatamente isso que você ouviu, para derrotar o gorila. E após essa batalha, Nick volta a beber o seu punch e jogar peibolim. Enquanto isso, os jovens chegam para botar fogo no restaurante. Porém, antes de realizarem o ato, Liv avisa que tem um zelador lá dentro, no caso, o Nick. Então eles decidem tentar avisá-lo. Então Liv vai pela ventilação atrás do Nick e por acaso ela acaba caindo em cima dele. E os seus amigos que estavam esperando por ela no telhado também caem, pois o telhado desaba. E todos eles, então, acabam caindo no centro do restaurante. Nesse momento, Liv vê o animatronic e ela tenta atacá-lo, porém, Nick a impede. Ela não entende muito bem porquê, mas ela decide tentar convencer o Nick a sair da loja, enquanto seus amigos saem para explorar o restaurante. Nesse momento, um casal vai na sala onde foram feitos os rituais e eles decidem mostrar o seu amor um pelo outro, se é que você me entende. Enquanto isso, o animatronic chega de fininho para atacá-los. O outro quarteto continua na sala principal e são atacados pelo cavaleiro, que atravessa um deles com a sua espada, nem um pouco intimidadora. Enquanto isso acontece, o Nick volta a beber o seu punch e jogar pebolim. até que seu momento de pausa acaba e ele volta para a sala principal. Ele já chega atacando o cavaleiro que matou um dos jovens e decapita ele com a sua própria espada, que aliás nem dá para acreditar em como ela é tão afiada. Enquanto isso, o casal é atacado e morto pelo animatronic que estava vendo eles se pegando, né? E Nick chega nessa sala e mata mais um animatronic.
Porém, era tarde demais. Ele já tinha matado o casal, infelizmente. Após isso, trocamos a cena para um garoto que escapou do Cavaleiro Animatronic e ele consegue chamar a polícia. Porém, o animatronic Camaleão aparece e conversa com ele e diz ser diferente dos outros. E nisso ele acredita. Porém, quando Liv encontra o seu amigo conversando com o animatronic, nesse momento ela trai o garoto e estrangula ele com a própria língua. E nesse momento vemos as memórias de Liv. Descobrimos que quando ela era criança, ela foi uma das oferendas ali naquele parque. Porém, ela conseguiu se esconder e ela acabou não morrendo no ritual. Por isso, hoje ela está lá para fazer vingança. Após essa explicação, voltamos para a cena da Liv e a Camaleão. Porém, de repente, Nick chega pronto para destruir mais um robô, mas aí, infelizmente, seu alarme toca. E o Nick vai embora, pois é o seu horário de descanso e ele abandona a Liv. E com uma faca para se defender, sim, essa é a melhor cena de todo o filme. Nick simplesmente está cagando e andando para tudo. Bem, após o seu intervalo de beber vários punches, ele volta e derrota a Camaleão sem muita dificuldade. É muito engraçado porque a menina tem todo o trabalho do mundo, mas o Nicholas consegue fazer isso na maior facilidade. Enquanto ele ia carregando o corpo do robô, ele se depara com dois animatronics juntos para atacar ele e Liv. Porém, com muita facilidade, o Nick dá um soco em cada um e tranquilo, derrota os dois. Só que nesse momento a polícia aparece e algema o Nick, enquanto eles levam a Liv embora. Porém, dois animatronics aparecem para matar o Nick, que está com as mãos literalmente atadas. E ao mesmo tempo um animatronic que estava no teto do carro da polícia ataca o grupo tentando matá-los. E consegue matar apenas o policial. Quando ele vai tentar atacar a Liv, ela pega uma shotgun, mas infelizmente estava sem balas. Entretanto, ela usou essa arma para bater no robô, acabando com ele de uma vez. Por favor, pare! Pare, por favor! Não me mata! Por favor! Enquanto isso, o Nick luta contra a animatronic Fada com as mãos atadas e derrota ela, esmagando com suas coxas fortes de um homem de meia idade. Esse filme é maravilhoso. E após isso, ele livra suas mãos que estavam presas, como se não fosse nada. E aí ele destrói de vez o animatronic. Depois disso, ele leva a carcaça pro lixo, porém a xerife aparece apontando uma arma para ele e leva ele como refém, dizendo que ele não deveria estar vivo, pois ele era um sacrifício para os robôs. Então eles vão para a sala principal, onde o último animatronic está. Enquanto Nick está rendido pela xerife, ele aparece por trás e corta ela ao meio com uma garrafa. O Nick também é atacado e lançado longe, porém o despertador toca novamente e é hora do descanso. Ele não toma o punch. Ele bota tudo numa sacola, depois pega 2 paus de madeira, ele junta e tenta formar 2 armas diferentes. E vai para a sala principal matar o último animatronic em uma luta super épica e nada boba. Sim, contém ironia. Enfim, no dia seguinte, Nick recebe seu carro de volta e ele acaba encontrando com Liv e os dois decidem ir embora juntos. Isso tudo com apenas olhares de um para o outro. É muito estranho. O dono do restaurante então entra no seu próprio carro para ir embora, porém a animatronic Fada aparece e tenta explodir o carro dele, colocando isqueiro no tanque de gasolina. E ela consegue, só que ela explode tudo. E na última cena vemos Nick pela primeira vez dividindo um drink de punch com Liv, passando por cima do animatronic tartaruga que estava vivo vagando por aí pela estrada. E esse é o fim de um dos filmes mais bizarros feitos por Nicolas Cage. E o melhor de tudo é que Nick não tem sequer uma fala durante o filme inteiro. Ele só fica lá calado e matando os animatronics. Bom, se você gostou de assistir esse filme comigo, se inscreve no canal e nos vemos na semana que vem.